Eu quero falar hoje sobre 4 tipos de pregadores. A palavra de Deus, ela é rica e ela é poderosa. E nós encontramos dentro da palavra de Deus muitos assuntos para qual nós precisamos nos aprofundar, para termos revelação, primeiro, de quem Deus é. Segundo, de quem nós somos em Deus. E terceiro, do que Deus quer fazer através de nós. Então nós precisamos conhecer a Deus, porque a palavra de Deus nos mostra quem Deus é. Nós precisamos saber quem nós somos, a palavra de Deus fala quem nós somos. E nós também precisamos saber o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Essas 3 coisas nós precisamos saber para podermos servir a Deus com excelência. Deus tem um plano, um projeto na vida de cada um de nós. E Deus, Ele quer nos levar a cumprir esse propósito. Só qual que é o problema? Nós temos muitos pregadores nessa geração. Pregadores não são só pastores. Se você tem um celular, um smartphone, e você, em algum momento, decide liberar uma palavra de Deus ali no seu smartphone e colocar na internet, você é um pregador. Se você compartilha versículos bíblicos lá no seu status, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, inclusive entrei no TikTok essa semana, abri uma conta lá, vou pregar o evangelho em tudo que é lugar agora. Então o que acontece? Você pode compartilhar um versículo bíblico lá, você é um pregador. Você está compartilhando. Você está compartilhando as boas novas do evangelho. Então por que eu estou dizendo isso para você? Porque na nossa atualidade existem milhares de pregadores. Você abre o seu celular e você tem acesso à palavra de Deus ou à palavra de Deus. Então, nem sempre o que está escrito palavra de Deus é palavra de Deus. Então nós vemos uma geração de pregadores, às vezes melancólicos, pregadores que são coaches, por exemplo, que eles levam para a alma. O que é levar para a alma? É colocar o homem no centro. O cristianismo coloca Cristo no centro. Amém? Então, Cristo é o centro do evangelho. Eu quero usar uma passagem bíblica, talvez pouco lida, mas muito citada. O livro é muito citado. Que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. O livro de Jó é o livro mais antigo que foi escrito. É o primeiro livro da Bíblia. Você sabe que a Bíblia não é em ordem cronológica. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia em ordem cronológica, você vai ver que é completamente diferente da Bíblia nossa atual hoje. Por quê? Porque ela começa com o livro de Jó. Porque o livro de Jó é o livro mais antigo. Só por questão de conhecimento mesmo eu estou falando isso para você. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha só qual as características que o livro está dando para Jó, para quem Jó era. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando nós lemos um livro da Bíblia, qualquer passagem, nós precisamos então nos atentar e ver a descrição do todo desse livro, conhecer a história. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra e ter conhecimento. Por que é importante estar no Maturidade, estar no CTL, cursar os cursos, estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Para quê? Ouvir pregações bíblicas do Novo Testamento. Para que você possa então entender o contexto e poder ter revelação. Sempre quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo quer trazer luz sobre a sua leitura. Sempre. Às vezes nós lemos por desencargo de consciência. Ainda que nós vivemos a geração de cristãos que menos lê a Bíblia. Menos. É uma tristeza isso. É triste demais. Faz 4 anos que eu faço lives de leitura da palavra, para incentivar os crentes a ler a Bíblia. Todo dia lá, meio-dia, nós estamos lá. Vamos ler a Bíblia. Mas nós vivemos a geração que menos lê. Por isso ela é a mais enganada. A geração mais enganada. Muitas pessoas falam assim, eu não creio nisso. Por quê? Porque eu aprendi assim. Mas onde está escrito? Não sei, só sei que eu aprendi. A verdade suprema sobre todas as coisas é a palavra de Deus. Amém? Essa é a verdade suprema. Então, tudo que você vive como base de cristianismo precisa estar escrito. Agora, você precisa entender qual o contexto que está escrito. Para quem foi escrito?
em que época foi escrito. E dentro desse conceito, você vai poder tirar os ensinos bíblicos para você viver a vida da igreja. Então, se Jó hoje, Jó tem essas características. Se Jó vivesse no nosso tempo, com essas características, quem que ele seria? Um cristão. Porque essas são as nossas características. Essa é a característica de todo cristão. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Todo cristão que tem Deus, que é cheio do Espírito, ele pratica isso aqui. Ele tem integridade. O que é integridade? Ele é alguém que não é de ânimo dobre. Que hoje ele é crente, amanhã ele é qualquer coisa, depois ele volta a ser crente. Não. Aqui ou em Bagdá, ele é crente. Ele confia em Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem ele é em Deus. E ele sabe para que Deus o chamou. Amém? E aí, ele também é reto. O que é reto? É alguém que não anda por caminhos tortuosos. O que é caminho tortuoso? Você vive a vida com Deus, mas lá fora você vive na vida de pecado, na vida de mundanismo, na vida de fazer tudo errado. Aí você fala assim, pastor, mas é difícil viver num mundo de pecado e não pecar. Não é difícil. Você se engana. É impossível. É impossível viver no mundo de pecado e não pecar. Por isso, aqui está numa dispensação. Que dispensação é essa? Antes de Cristo. Essa dispensação é antes de Cristo. Depois de Cristo, Cristo se fez o quê? Fez pecado por nós. Por que eu digo que se Jó tivesse hoje aqui, vivendo no nosso tempo, ele seria um cristão, seria um filho de Deus? Porque essas são as características dos filhos de Deus. Mas não porque você consegue cumprir isso aqui, mas porque você está em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é santo, justo, íntegro e irrepreensível. Entendeu o que eu estou dizendo? O estar em Cristo te faz justo, não o que você faz. Ah, pastor, mas se você ensinar isso, todo mundo vai fazer um monte de presepada. Não. Quanto mais você conhece a graça, quem vive no mundo sendo cristão, não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Eu ouso dizer, às vezes nem nasceu de novo. Porque ovelha, quando se suja, fica mal. Ovelha, quando se suja, fica toda errada. Porque o peso da lã, só para dar um contexto natural para explicar o espiritual, você vai ver a origem. Ovelhas aqui no Rio Grande do Sul são muito comuns. Você vai ali em Bento Gonçalves, tem um lugar chamado a Casa da Ovelha. E ali você vai visitar e conhece as ovelhas, ouve coisas características sobre as ovelhas. E é muito legal. Principalmente nós que somos cristãos, que conhecemos um pouco da Bíblia, você vai ver, você fica familiarizado demais com as coisas que eles ensinam ali. E uma das coisas interessantes é que nós precisamos ver o contexto local. Então você vê aqui, as ovelhinhas são branquinhas, um pouco amareladinha, mas você vai em Israel, as ovelhas de lá são sujas. Cor de café com leite, às vezes. Por quê? Por causa da poeira, da areia, da sujeira. Mas existe um momento que elas são tosquiadas. E quando elas são tosquiadas, o pastor faz essa parte da tosquia. Quando elas é feita tudo ao mesmo tempo, o sol, quando bate nelas, ofusca a vista do pastor, de tão branca que fica a lã, quando elas são tosquiadas. E elas ficam mais leves. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. É Ele quem tirou a sua lã suja. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus te deixa mais alvo que a neve, ao ponto de ofuscar os olhos de quem vê. Porque você estava cheio da sujeira do mundo, mas o Senhor veio e tosqueou você. Mas esse processo acaba? Não, nós continuamos andando no mundo. Pode ver. As pessoas acham que eu procuro até não falar muito sobre isso, porque as pessoas às vezes ficam bravas comigo. Mas assim, pode ver, quando você fica sem se alimentar espiritualmente, o seu lado natural berra. Porque o pelo está sujo. Entendeu o que eu estou dizendo?
Não é porque você é um pecador. Não tem mais como estar em Cristo e continuar sendo pecador. Uma vez que você está em Cristo, você morreu para o pecado. E morto não peca. Amém? Então, pecado na vida de um crente é um acidente. Acidentes acontecem. Quem dirige aqui, levanta a mão. Tá, baixa a mão. Quem tem carteira aqui agora, levanta a mão. Só para ver se dá a mesma quantidade de gente. Você está dirigindo sem carteira, não pode. Então o que acontece? Olha lá. Agora, de todos esses que levantaram a mão que dirigem, quantos já bateram o carro pelo menos uma vez? Levanta a mão. Ó, não foi todo mundo. Não foi todo mundo. Mas teve um que levantou 2 braços e o pé ainda. Então, esse aí está fora do meu exemplo. Então o que acontece? Você bateu o carro. Isso faz de você um batedor de carro? Não, mas você bateu o carro. Foi um acidente. Sim ou não? Da mesma forma que um crente, quando peca, não é que ele é um pecador. Foi um acidente. Você está me entendendo? Então, quando você bate o carro, se eu perguntar para cada um, até quem levantou os 2 braços e o pé, ele não vai dizer, bati 25 vezes. Porque se ele bateu 25 vezes, ele tem que comprar uma bicicleta. É ou não é? 25 vezes é muito tempo para bater. Então, quer dizer o quê? A batida que aconteceu foi um acidente. Assim é um cristão quando peca, foi um acidente. Agora, esse pecado não está contabilizado para você. Agora, o que nós vemos os pregadores falar hoje? Seu pecado te perseguirá. A mão de Deus vai pesar sobre a sua cabeça. Você pecou? Deus vai te abandonar. Tudo bem, é bonito, mas isso me mostra onde está escrito. É essa pergunta que você deveria fazer. Onde está escrito isso? Que Deus vai me abandonar se eu pecar. Onde está escrito que Deus vira as costas para mim? Onde está escrito que Deus me abandona? Pelo contrário, a Bíblia diz, todavia jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que nós servimos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. Que Deus é esse que vai para o vale da sombra da morte com você? E aí se você sobe no mais alto monte, a Bíblia diz, Ele está contigo. Por quê? Porque Ele não te abandona, Ele não te deixa. Qual que é o problema muitas vezes? É quem você ouve. Por que o título dessa mensagem é 4 tipos de pregadores? Porque aqui na história de Jó, você vai se deparar com 4 amigos. 3 da onça e 1 de verdade. Você conhece a história de Jó, vai ficar fácil de você se familiarizar. Agora você pergunta, mas por que então, pastor, que aconteceu tudo isso com Jó? Porque Jó tinha um problema. E o problema dele era confiar demais nele. O problema de Jó se chamava justiça própria. Jó fazia sacrifícios todos os dias em prol dos seus filhos. Porque ele tinha medo de um dos seus filhos cometer algo contra Deus e Deus castigá-lo. Isso quer dizer o quê? Que ele não conhecia Deus. Quem acha que Deus castiga, não conhece Deus. E eu não estou falando como pastor, simplesmente por um conceito natural. Eu estou falando do que está escrito. Porque no final do teste de Jó, Deus, como é que Jó termina? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço na sua intimidade. Por quê? Porque Deus restituiu Jó. Muito mais daquilo que ele perdeu. Então nós precisamos entender que quem nós ouvimos define a direção da nossa vida, nada é neutro. Esse negócio de você dizer, não, eu sou eclético, eu ouço a todos. Eclético combina com esquelético. Esquelético combina com morto. Então se você aceita tudo, no final das contas você não aceita nada. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você precisa ser centrado como cristão. Todos nós, como cristãos, precisamos ter uma única direção. Não pode haver mistura no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E poder para quê, pastor? Para nos transformar, para nos libertar, para nos dar direção. Para vivermos no centro da vontade de Deus. Agora, o que depende de mim é isso? Crer. Ouvir e crer. Ouvir e crer, ouvir e crer. Esses testemunhos e muitos outros que ouvimos aqui, foi com base no quê?
Ouvir e crer. Eles ouviram. Alguém falou 5 vezes mais. O que aconteceu? A pessoa creu. Eu tomo posse dessa palavra. Eu creio. E todo mundo, às vezes nas voltas, os amigos de Jó vão estar lá. Vão dizer, tem certeza? Está ruim para todo mundo, filho. O negócio está difícil. Você acha mesmo que no meio de mais de 150 mil pessoas que foram atingidas, você vai ganhar uma casa? Sendo que vai ser só 20? Você acha que essa é a última Coca-Cola do deserto? A sua resposta vai definir o seu milagre. Que você pode dizer assim, é mesmo, né? Quem sou eu, pobre de mim? Coitado sou eu, pobre, cego e nu. Aí você perde a bênção, você perde o favor. E sabe o que vai acontecer? Depois você vai culpar Deus. Deus, eu faço tudo certo. Deus, eu dou o dízimo. Deus, eu vou no culto. E o Senhor não me abençoa. Como é que é o nome disso? Justiça própria. Deus não dá nada para quem acha que merece. Deus dá tudo para quem não merece nada. Quanto mais você acha que você não merece, eu acho lindo demais quando Deus faz isso. Deus abençoa um monte de gente que não merece. E os outros ficam olhando e falando assim, eu não consigo entender. Por que o fulano foi abençoado e eu não? Em vez de se alegrar. Porque o segredo é se alegrar. Eu fico rindo sozinho. Quando a irmã Maria me mandou a mensagem, depois me mandou a lista, eu falei, ela foi a primeira. Ela foi a primeira. Eu falei, isso é glória de Deus. Isso é Deus mostrando que Ele faz a diferença para os seus filhos. Quando viu o testemunho do Márcio aqui mesmo, a empresa dele, ele não contou tudo. Ele não contou tudo, até porque não dá tempo, senão eu não prego. Mas tem tanta coisa, estou na intimidade, convivo perto. Tanta coisa, ele chegou aqui com dívida. Agora já falei. Chegou aqui com dívida. A moto estava fumando mais que o Zé Pilintra, essa é a verdade. Terrível. Toda estoporada. Andava, o dia que nós partimos, que ele chegar no céu, ele vai ver os anjos que seguraram a moto dele, tudo quebrado. Sujo de graxa. As asas brancas dos anjos estão tudo preta de graxa. E aí você olha agora, o mês que ele ficou sem trabalhar, mas disse, eu vou servir a obra de Deus aqui. E aí o pessoal fica louco comigo quando eu digo, Deus te chamou para trabalhar pouco e ganhar muito. Aí tem gente falando mal de mim aí. Eu só não gosto quando o pastor fala essas coisas. Por quê? Avarento. Quem fala isso é avarento. O Deus deles é o dinheiro. E vai ter um dia que a verdadeira riqueza vai vir nos buscar e essas pessoas vão ficar na terra. Até aprender que existe uma riqueza só. Essa riqueza é o Senhor. Ele é a pérola de maior valor. Por isso nós precisamos olhar e ouvir quem está nos direcionando para a direção certa. Então, tudo começou na vida de Jó, porque ele entendeu tudo errado. Ali em Jó, capítulo 19, no verso 6, nós vemos ele falando assim, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e a sua rede me cercou. Ele está dizendo, Deus me oprimiu. Não é mais ou menos igual? Está filmando. Alguns irmãos nossos falam aí, se você pecar. Um dia eu encontrei um amigo meu que é crente também, de outra congregação. E ele falou, tu lembra da dona Geni? Eu falei, lembro, a dona Geni. Muitas vezes ela pregou o evangelho para mim, eu ri da cara dela. Estava bêbado num canto, e ela vinha lá no boteco pregar o evangelho. Uma senhorinha, cheia de Deus. E eu acredito que a semente dela não foi perdida. Muitas vezes ela pregou para mim bêbado. E depois eu converti. Eu acredito que outras pessoas pregaram, glória a Deus, mas tem uma resposta da pregação dela na minha vida. E aí essa pessoa falou assim, a dona Geni está no hospital com câncer, em estado terminal, com 92 anos. Eu falei, meu Deus, precisamos orar por ela, que bom que tu me falou, vou orar por ela. Ele falou, nem adianta, porque isso é a ira de Deus sobre a vida dela. Ela deve ter feito alguma coisa errada. Eu fiquei com tanta indignação, porque as pessoas não têm clareza de quem Deus é. Deus é Pai. Você imagina, você tem um filho, o seu filho faz algo errado, você fala assim, bonito, né? Dê um tapa no seu irmão, bota a mão aqui em cima da mesa, pega um facão e corta a mão dele. Você nunca mais vai bater no seu irmão. Só se for um pai psicopata, louco para fazer esse tipo de coisa.
Agora, se nós, que somos maus, a Bíblia diz, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus não coloca enfermidade em ninguém, Deus não produz destruição em ninguém, porque Deus Ele é bom. Ele é bom, Ele é um Deus que é bom. Mas Jó não entendeu isso, porque Jó achou que tudo que estava acontecendo com ele era por causa de Deus. Ele não viu o diabo. Quem foi que em um dia só tirou todos os bens de Jó, todos os filhos de Jó, e ainda botou uma doença que encheu o corpo dele de ferida purulenta, cheia de pus, e ele ficou se coçando com um caco de telha sentado no chão. Quem foi que colocou tudo isso? Foi o diabo, porque o diabo, a história narra que ele chega diante de Deus e fala, olha o teu servo Jó, te serve, faz tudo certinho também, que ele tem tudo. E Deus permite que o diabo toque nele. Ele fala assim, só não pode matar. E o que acontece? Num dia só, a vida de Jó vira de cabeça para baixo. O Jó e todos que estavam ao redor dele começaram a deduzir. Só pode ter feito alguma coisa. Isso é castigo de Deus. Nós estamos falando de o livro mais antigo da Bíblia, mas que se assemelha muito com os dias de hoje. Quando você vê algum crente passando por luta, enfermidade, escassez, muitas pessoas falam, isso aí deve ter algum pecado oculto, tem alguma coisa errada na vida dele. Só pode ser Deus tratando. Deus não trata com doença, Deus não trata com escassez, Deus não trata castigando. O tratamento de Deus é fechando portas. Deus abre portas e Deus fecha portas. Esse é o tratamento de Deus. Então Jó não viu que era o diabo que estava produzindo. Nem Jó e nem a mulher que escreveu a canção. Deus me deu, Deus tomou, benditos. Esse é o problema de sair repetindo o que todo mundo fala. Porque o que ela está repetindo é bíblico? Está escrito na Bíblia. Mas foi Jó quem falou, não foi Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Que você precisa entender o contexto da Bíblia e você não pode engolir qualquer coisa. Porque quem falou Deus me deu e Deus tomou foi Jó no momento da cegueira. E agora o pessoal faz uma música e todo mundo canta. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Deus tomou? Não está certo. Porque quem tomou foi o diabo, sim ou não? E aí qual que é o problema? Todo mundo tem uma visão errada de Deus e uma visão errada do diabo. E qual que é o problema de você não saber quem é o diabo? É que ele vai aprontar um monte na sua vida e você vai botar a culpa em Deus. E você vai confundir. Quando for Deus fazendo, às vezes você vai dizer que é o diabo. Às vezes Deus levanta alguém para tratar na sua vida. E às vezes usa as pessoas mais improváveis. Eu estava ouvindo um testemunho alguns anos atrás, de uma irmã, que ela falou assim, pastor, foi há muito tempo. Ela falou assim, pastor, eu cheguei para orar no culto por alguém, e eu estava brigada com meu marido. E quando eu fui orar pela minha irmã, ela falou assim, ore pelo meu casamento, porque eu estou de mal com meu marido. Ela falou assim, você tem que chegar em casa hoje, fazer as pazes com você. E ela de mal com o marido dela. Você tem que fazer as pazes com o seu marido. Reconcilia, porque isso é o diabo. Você não pode ser usado pelo diabo. Eu falei, Deus é maravilhoso. Cano enferrujado não impede da glória de Deus passar. E Deus só usa cano enferrujado. Porque cano enferrujado não tem valor, a glória vai sempre para Ele. Então esse negócio de dizer assim, você precisa aprender toda a Bíblia e vivê-la toda a Bíblia para depois sair pregando por aí. Se eu for esperar isso, não dá para pregar. Não dá para pregar, sinceramente, não dá. Tem gente que acredita que dá, por isso está cheio de santo na terra. Eles botam as cadeiras atrás assim, está cheio de santo. Entendeu o que eu estou dizendo? Bobeira! Nós não somos nada sem Deus. E tudo que nós precisamos é a glória de Deus através da nossa vida. Então nós vemos Jó, que quando ele não conhece quem é Deus, ele entende que foi o diabo. Foi Deus que tirou e não o diabo. Mas no final, o que ele fala? Nu eu vim para essa terra. E nu posso voltar dela. Bendito seja o nome do Senhor. Até a mulher de Jó
Meu irmão me perguntou assim, pastor, por que que todo mundo morreu, menos a mulher de Jó? Falei, não me faz pergunta difícil, irmão, pelo amor de Deus, não me compromete para responder. Ele falou assim, será que o diabo ia ficar sem pessoa para usar? Eu falei, não fala isso em nome de Jesus, está amarrado. O diabo usou, foi os amigos. Mas está certo que ele usou a boca da mulher também, não foi? Porque a mulher disse assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. E é onde ele fala, não, é o meu Deus. Ele não sabia quem Deus era. Mas o que que tudo isso cooperou? Todo mundo foca na luta de Jó, é ou não é? Você sabe quantos anos Jó viveu? 140 anos. Você sabe quanto tempo foi a luta de Jó? De 7 a 9 meses. Então, de 7 a 9 meses de 140 anos foi o tempo de luta. E todos os outros anos foi de vitória. E todo mundo foca onde? Me dá a paciência de Jó, Senhor. Cuidado com o que você pede. Eu já vi gente dizendo, dá-me a paciência de Jó. Que perigo. Ainda bem que nós vivemos no tempo da graça. Deus não te dá tudo que você pede. Diga glória a Deus. Então nós vemos aqui que Jó tinha um problema. Não conhecer quem Deus era. E tinha amigos errados. Não todos, mas a maioria. Nós vemos que Jó, ele ouviu 4 amigos. Os 3 primeiros, quando o primeiro amigo de Jó vem falar com ele, é importante você ler o contexto. Às vezes eu não tenho tempo de ler todo o contexto aqui. Mas quando você vai ler o livro de Jó, aqui nós já estamos no capítulo 4, quando o primeiro amigo vem falar, o diabo se retira. Você não vê mais o diabo em ação. Porque quem tem amigo como os 3 primeiros, não precisa do diabo. Tem gente que fala na sua vida que é pior do que o diabo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou falando com base minha, bíblica. Quando o primeiro amigo, chamado Elifaz, que é alguém que prega só a experiência própria, olha, irmãos, eu fiz isso, isso e isso, e deu certo. Todo mundo vai fazer. Eu não prego experiência minha, eu prego a palavra de Deus. Cuidado com quem prega experiência. O que ele faz disso? Está lá em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele fala assim, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ele está perguntando assim, você já viu algum inocente passar o que você passou? Vamos lá. E onde foram os retos destruídos? 2 perguntas. Você já viu algum inocente perecer? Onde você viu algum reto diante de Deus ser destruído? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Traduzindo para você entender, quem planta o mal vai colher o mal. Ele está dizendo, você fez alguma coisa errada para estar colhendo esse mal. Só que qual que é o exemplo que ele usa? Está escrito ou eu tenho visto? Um pequeno detalhe, que faz toda a diferença. Quando a pessoa chega e diz assim, se fosse eu faria isso. Experiência humana. Esse tipo de experiência não agrega. Talvez foi bom por um tempo. Você já viu pessoas que fizeram algo por um tempo e deu certo, mas isso não pode virar padrão na vida de todo mundo. O que é padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. Quando você aplica a palavra de Deus, ela é a mesma, ontem, hoje e sempre, porque ela é o próprio Deus. Então, para hoje alguém ser salvo, ela precisa crer e confessar. E amanhã, a mesma coisa. E daqui 10 anos, se Jesus não voltar, é a mesma coisa, ela não muda. Mas experiências, elas mudam. Então, o Márcio Zudreve, para converter, ele teve que ter uma experiência que foi diferente da do Ney, que foi da diferente do Giovanni, que foi da diferente do Mateus, que foi da diferente do Vinícius, diferente do Nicolas. Então, eu não posso pegar a experiência do Nicolas e dizer, agora só se converte conforme a experiência do Nicolas. Mas quem não tiver essa experiência, não se converteu. Experiência não quer dizer nada. Cada um tem a sua. É ou não é? Alguém cheio do Espírito Santo. O que a Bíblia fala? Tem gente que fala assim, ó, não, só é cheio do Espírito Santo quem chora. Aí teve uma moça que chorou o culto inteiro.
Depois ela falou, ai pastor, eu chorei porque eu não aguentava mais de dor numa unha encravada. E todo mundo achando que ela estava cheia do Espírito Santo. Por quê? Experiência. Baseada em experiência e não na palavra. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que chorar. É expressar Cristo onde você estiver. É ser agente de milagre onde você estiver. É estar num ambiente e fazer a luz de Deus brilhar através de você. Pastor, mas às vezes o ambiente é tão ruim. Eu sei. Aí você vai embora. Se você não consegue brilhar, você vai embora. Aquele ambiente não é o seu lugar. Quando estamos entendendo, diga amém. Porque Deus te chamou para brilhar. Agora, não é a experiência que define quem você é. São as Escrituras. Lembra como eu comecei pregando hoje? Falei sobre você. Deus tem algo específico que Ele quer usar você. Mas você precisa saber quem Ele é. E você precisa saber quem você é nele. E você precisa saber o que Ele quer fazer através de você. Porque senão você vai ser que nem uma barata tonta. Vai ser um crente nascido de novo e não sabe por onde andar. Existe um caminho reto a ser seguido. E esse caminho é o Senhor, é Jesus. O sangue de Jesus, Ele corre nas suas veias. Ele está na sua vida. E onde há o sangue de Jesus, não há morte. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a vida está em você. Esse mundo não tem nada em você. E você não tem nada nesse mundo. Porque você é cidadão dos céus. A nossa pátria é celestial. Por isso nós estamos aqui de passagem. E vai chegar uma hora que a nossa ficha vai ser chamada. E é aí que nós vamos comparecer diante do Senhor. E que tudo que nós vivemos aqui para Ele vai ser contabilizado diante do Senhor. De bem. E de mal. De mal, o máximo que vai acontecer é uma puxadinha de orelha. Para aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Mas você nunca vai para o inferno. Porque uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. O inferno é coisa do passado. O diabo não tem mais domínio sobre vós. Por que ele tenta fazer o máximo para você sair da igreja? Porque é a única maneira de ele te bater, igual o saco de pancada. Mas te matar ele não pode. Porque o autor da vida já te salvou. Pode ver. Veja o exemplo. Eu estou aqui, vai fazer 9 anos agora em novembro deste ano, que eu sou pastor aqui nessa localidade. Muita gente nós já ganhamos para Jesus aqui. Não foram muitos que permaneceram, muitos foram enviados, muitos ainda servem a Deus em outras cidades, e é bênção isso, eu amo a obra de Deus por causa disso. Nós estamos espalhados no Rio Grande do Sul. Mas olha bem para você ver, o histórico de pessoas que estavam conosco e saíram. Aquelas que foram para outras igrejas, estão bem, permanecem. Tem testemunho de irmãos. Quem ficou sem igreja, tudo casamento destruído. Filhos destruídos. Por que, pastor? Porque é o seguinte, você está debaixo de uma cobertura espiritual. E tudo que o lobo quer é tirar você do rebanho. Porque a única maneira de ele destruir a vida de um crente é quando você está fora de casa. Quando estão me entendendo, diga amém. Mas vai ter, às vezes, pessoas que vão ser como ele faz, que vão te trazer experiências que vão produzir em você condenação. Às vezes pode ser até um pregador. Que vai pregar, você vai sair assim, eu não presto para nada, eu sou um miserável. O que ele falou ali é para mim. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Acusação, condenação, isso não é de Deus, isso é do diabo. O diabo é o condenador. O nome do diabo é Satã, o condenador, o acusador das nossas almas. O Senhor não. O Senhor é aquele que está sempre pronto para dizer, vamos de novo. Mas eu caí. Levanta e continua. Aqui minha mão, eu te levanto, eu te puxo pela mão, eu te pego no colo. É importante nós entendermos a maneira como Deus age na nossa vida. Ele age com graça e misericórdia. Agora, o que é graça? Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. E misericórdia é Deus não te dando o que você merece. Porque o que nós merecemos, não dá nem para relatar. Não dá nem para citar. Mas Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele nos dá o que nós não merecemos. E quanto mais nós entendermos isso, mais nós vamos avançar em Deus. O segundo amigo de Jó se chamava Bildade. E ele vem trazendo tradição para cima de Jó. Então, o primeiro é o pregador que traz experiência. E não a palavra de Deus. Está cheio deles hoje. Está cheio de gente contando experiência. Eu amo testemunho, amém? Mas testemunho não é pregação. Testemunho é para edificação. Por isso nós tivemos testemunho aqui e agora está tendo pregação. Porque o testemunho ele edifica a sua fé, mas a palavra ele te alimenta. A palavra te alimenta, te mantém forte. Então o testemunho é maravilhoso, mas a palavra é que te sustenta, é o alimento forte. Nós estamos entendendo, diga amém.
mas o testemunho também é resultado de ouvir a palavra. Então nós não menosprezamos testemunho, achamos maravilhoso, mas não é saudável todo domingo você chegar aqui e só ter testemunho. Hoje vai ser o testemunho do fulano. Hoje vai ser o do ciclano. Amém, vamos embora agora. É que nem comer cachorro quente todo dia. Quem gosta de X, cachorro quente, é bom. Hoje vai ter hambúrguer aí na cantina, é bom. Mas todo dia você vai ter problema de saúde. Isso não foi feito para comer todo dia. O que sustenta é o arroz, o feijão, a carne, a maionese, aleluia, o churrasco, glória a Deus. Aí sobrou o churrasco com feijão, no outro dia, arroz, aleluia. Gordinho acaba sempre falando em carne, não que eu seja. Então é importante você entender, nós precisamos estar firme no propósito, não levar a vida só como experiência, como primeiro amigo, e o segundo, humildade, que traz a tradição. Está lá em Jó 8, capítulo 8, versículo 8 ao 11. Ele diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos seus pais. Mais uma vez falou de experiência aqui. Tradição. Por que nós somos de ontem e nada sabemos? Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram, ou não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou a viça, o junco sem água? Ele usa dois exemplos aqui no final como pergunta. Então, Bildade, ele argumenta a partir da tradição. Só para você entender, papiro é o papel feito, mas de forma brusca. Lá no início, quem estudou história sabe o que eu estou falando. Mas quem foi para a escola só para comer merenda, vai aprender agora. Então, papiro é um tipo de papel. E ele está falando assim, que ele termina perguntando, o papiro pode crescer sem lodo? O papiro normalmente é branco. Claro, o lodo aponta para o pecado. Ele está fazendo uma comparação. É como se ele estivesse dizendo para Jó assim, como que vai vir esse tipo de tragédia sobre ti, sem ser uma consequência do teu pecado? Ainda que não seja o teu, mas o pecado dos teus pais. O que é isso aqui? Se chama maldição hereditária. Quantos pregadores hoje falam, esse problema na sua vida é maldição hereditária dos seus pais? Você acredita em maldição hereditária, pastor? Acredito. Elas existem. Para crente, não. Por que para crente não? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus levou toda a maldição. E a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi maldito para que eu e você pudéssemos ser benditos. Então esse negócio de maldição hereditária em crente, chuta que é laço do passarinheiro. Não existe. Agora, em quem não é crente, pega. Quer ver? Só você ver. Nós vamos pregar sobre isso no encontro. Tem famílias que é assim. Vou dar um exemplo da minha família para não ofender ninguém. Ou para ninguém ficar ofendido. Minha bisavó morreu alcoólatra, com a garrafa de graspa do lado da cama. Bebeu até o último dia de vida. Minha avó morreu alcoólatra, bebia. Minha mãe se tornou alcoólatra. Eu me tornei alcoólatra. O que é isso, pastor? Acaso do destino. Não, isso se chama maldição hereditária. Durante aproximadamente 13 para 14 anos, eu fui alcoólatra. Até o dia que me convidaram para ir no encontro com Deus. Sexta-feira eu fui bêbado. Eu fui embriagado na sexta-feira. O irmão que me levou falou assim, eu falei, posso ir? Ele falou, claro. Mas te prepara para nunca mais voltar igual. Eu falei, Você sabe como é que é um bêbado, né? Tem um monte de carinha de quem já foi bêbado aqui. Foi dia 20 e 21 de junho de 2007. Na sexta-feira eu entrei alcoólatra. No domingo, eu saí e Deus me transformou. Eu nunca mais me embriaguei. Nunca. Foi um negócio maluco. Mas sabe o que é? É quando você descobre algo melhor do que você achava que era bom. Eu fui tão impressionado naquele final de semana com as verdades do Evangelho, que é o que muda.
Não é tradição que muda, não é experiência que muda, mas é a verdade do evangelho que produz mudança. A roupa que você veste não muda você. O cabelo que você não corta não muda você. Um dia alguém me falou: pastor, na sua igreja as mulheres podem ter cabelos curtos? Falei: cada um escolhe a vida que quer viver. Isso não define quem é santo e quem não é, porque só tem um santo, e esse é Cristo. Ele falou: mas na Bíblia está escrito. Eu falei: antes que tu me cite a Bíblia, alguém que teve câncer de mama e teve que fazer químio, rádio, e perdeu todo o cabelo, explica para mim, essa pessoa vai para o inferno? Ai, estou atrasado, está na minha hora. Você entende o que eu estou dizendo? Tradição não leva ninguém para lugar nenhum. Tradição, às vezes, afasta as pessoas de Deus. O terceiro amigo de Jó, conhecido como os 3 amigos da onça, Zofar, o pregador legalista. Quem é o pregador legalista? Aquele que acusa e condena o tempo todo por falhas e erros. É aquele que aponta um dedo, mas tem 3 apontando para ele e 1 apontando para Deus. É aquele que decide acusar todos pelos seus pecados e mostra uma fatura de condenação que Jesus já pagou na cruz. Então o que ele fala para Jó? Está lá em Jó capítulo 11, versículo 13 ao 15. Se dispuseres o coração a estender as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitir habitar na tua tenda injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Zofar usa o legalismo como base de relacionamento com Deus. O que é legalismo, pastor? Eu me comporto bem, eu tenho direito de ser abençoado. Quem está apto para receber essa bênção? Se depender do seu comportamento, vamos ser sinceros, às vezes tem pessoa que troca culto por dinheiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes tem gente que troca família por dinheiro. Nós não conseguimos nos comportar bem. Desculpa a minha sinceridade, mas eu sou um pregador da verdade. Eu sou também um cano enferrujado. Tenho minhas falhas e debilidades. Mas existe uma verdade que nós não podemos abrir mão. E é essa verdade que te liberta. Essa verdade que te transforma. E o primeiro ponto dessa verdade é você entender que não depende de você. Porque se dependesse, você estava frito. E eu também. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós estávamos no mármore do inferno. Porque pela lei, ninguém pode ser reconhecido diante de Deus. Porque a lei exige um comportamento irreparável. Ah, pastor, mas eu consigo cumprir os mandamentos. Talvez uns 2. Mas a Bíblia diz que tem que cumprir os 10. E os 10 representam 613. Então não se engane a si. Ninguém consegue cumpri-los. Porque se errar um só, caiu em todos. Então o que eu preciso? Você precisa cada vez mais confiar naquele que já fez. Por isso que Jesus morreu numa cruz. Por isso foi uma morte tão violenta, tão agressiva. Porque o seu e o meu pecado recaíram sobre ele naquela cruz. Para que nós pudéssemos receber perdão completo, pleno. Ao ponto de o que você pecou hoje de manhã já foi perdoado há 2000 anos atrás. E o que você vai pecar na semana que vem, o sangue de Jesus já cobriu diante de Deus. E quando você anda por essa terra, você não anda mais com os seus passos, você anda nas pegadas de Jesus. Estou te falando porque está escrito. Nós andamos no caminho, e o caminho é Cristo. Então o que eu faço não define quem eu sou. O que você faz não define o que você é. Mas o que está escrito define. E quando você começa a entender o que está escrito, você começa a andar de acordo com o que Deus fala que você é. E o que acontece? Deus começa a fazer com que o propósito dele se torne real na sua vida. É à medida como andamos, vivemos, nos movemos e existimos, que vai influenciar a nossa geração, ou vai afastá-los de Jesus.
Está cheio de gente que não quer saber de igreja, sabe por quê? Virou moda falar mal da igreja. Tem pregador pregando hoje nos púlpitos, falando mal da igreja. Um dia eu fui buscar um seminarista na cidade de São Leopoldo, e embaixo da casa que eles moravam tinha uma igrejinha, não vou citar o nome dela, ainda que você implore, não vou. Eu encostei o carro na frente, mandei mensagem, estou aqui, e eles, já vamos descer. E eu, pastor, gosto de ouvir palavra. Eu estava ali, abri o vidro, fiquei ouvindo a palavra, o pregador falando: irmãos, você precisa buscar a santidade, você precisa se esforçar para ser santo. Eu fiquei pensando, isso é impossível de fazer. É a mesma coisa que você tentar impedir um pé de limão de dar limão. Você pode dizer, não vai dar limão, não vai dar limão. Quando você vê, deu limão. Por que você não quer que dê limão? Estou comprando limão com pecado. Você mora numa carne, e essa carne é o lugar onde habita o pecado. É nessa carne que você tem tentação, que você é tentado, que você passa por tribulações. É na carne. Mas Jesus é o Deus que se fez gente. Ele se fez carne e habitou entre nós, para passar por todo o processo e nos dar liberdade. Não para pecar, mas para dizer não para o pecado. Mas ainda assim, se você cair, Ele te levanta. Ainda se você estiver passando por uma situação difícil que você mesmo provocou, você chorar, Ele te consola. Porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele não te abandona. Precisamos focar nisso. Eu estava ali na frente, de repente aquele pregador falou assim: vocês todos que estão me ouvindo aqui, são tudo trapo de imundícia. Sabe o que aconteceu? A igreja entrou em festa. Aleluia, 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 aleluia. O povo gritando. Eu falei: meu Deus, esse povo não lê a Bíblia, porque eles não sabem o que é trapo de imundícia. Você não sabe também? Eu vou te falar o que é. Mas eu nunca vou te chamar de trapo de imundícia, porque não pode se ofender um filho de Deus. Quem ofende um filho de Deus, ofende o próprio Deus. Naquela época não existia absorvente, e as mulheres, no tempo da sua menstruação, elas usavam um pano para parar o sangue da menstruação. Não tinha coleta seletiva. Elas tiravam um pano e deixavam à beira do caminho. E aquele sangue apodrecia, e o nome daquele pano se chamava trapo de imundícia. O que aquele pregador estava chamando aquela igreja era de sangue podre. E toda a igreja estava feliz. Mas sabe o que a igreja é? Não é sangue podre, é sangue vivo. É lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O sangue que não apodrece, mas remove a podridão que está dentro de nós. Ele muda tudo. O dia que o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, a sua história mudou, a sua eternidade mudou. E aí eu encerro com o quarto amigo de Jó. É interessante que no meio da sua tribulação sempre vai aparecer os 3 primeiros amigos para tentar te levar para o buraco. Mas Deus nunca deixa de enviar os dele. Lá naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na chapada. Mas chegou um quarto amigo. O quarto amigo tem o poder de não deixar o fogo te queimar, porque a essência dele é fogo. Aqui com Jó já estava desesperado, não tinha mais para onde correr. Dor, sofrimento, perda, condenação. Até os amigos o condenaram. Lá naquele deserto, o diabo tentou Jesus 3 vezes. Mas o quarto que veio foram os anjos e o serviram. Não foi diferente da vida de Jó. O quarto amigo chegou. Depois que os 3 amigos de Jó falaram, entra em cena um quarto personagem, chamado Eliú. Ele estava indagando com Jó por que esse se achava mais justo do que Deus. Ele fez a pergunta certa. Sabe, os amigos de verdade não são amigos,
são irmãos. Um dia alguém me fez uma pergunta: pastor, o que é mais correto falar, amigo ou irmão? Eu falei: irmão. Irmão é o que a Bíblia nos ensina. Amigos, muitas vezes eles falam aquilo que a gente quer ouvir. Irmãos genuínos de Deus falam o que você precisa ouvir. E eu vou dizer para você, no mundo em que nós vivemos, que é um mundo completamente de mentira. Nosso mundo que nós vivemos é de mentira. Quando alguém se decide falar a verdade, ele é tratado como um alienígena, como quadrado, como alguém fora de moda. Eu quero dizer, eu prefiro ser tratado como um alienígena, porque de fato eu não sou dessa terra. E você também não é. Não fique com medo de ficar do lado da minoria, porque às vezes a minoria é que está com Deus. Esse amigo de Jó, Eliú, ele confronta Jó e fala: o que você está falando, cara? Você acha que você é mais do que Deus? Ele confrontou a justiça própria de Jó. Quantas vezes você teve a experiência de ter que confrontar alguém e dizer: para com isso, cara. Não fica achando que está todo mundo contra você. Responde logo e seja aprovado nesse teste. Agora, qual que é a resposta no meio do teste? Está aqui. Ele se humilhou. Enquanto ele estava sendo petulante, ele estava sendo tratado. Mas Deus levanta sempre alguém para dizer: ei, você acha que você é melhor do que Deus, cara? Quebranta logo. E ele quebrantou. Eliú, ele é tratado como um mediador que veio conduzir Jó ao arrependimento. Sabe quem é Eliú? É um tipo de Cristo. Sabe quem é Jesus? Ele é o mediador de uma nova, viva e eterna aliança. Ele veio para dizer para você que o seu pecado não terá domínio sobre vós. Ele veio para dizer: seus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus veio para dizer? Se tem que morrer alguém, que morra eu, para que você viva. E agora, não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Muitas vezes na sua caminhada cristã, você vai ser questionado pelo que está acontecendo ao seu derredor. Como é que foi lá no deserto com Jesus? Jesus estava com fome. O que o diabo falou? Fala para essas pedras se transformarem em pães. Resolve o teu problema, filho. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Tem muita gente que fala que está na Bíblia. Em lugar nenhum. Nós não sabemos. Toda a parte que a gente faz, a gente mete os pés pelas mãos. Mas quando nós aprendemos a descansar em Jesus, Ele faz tudo. Eu oro, eu peço a Deus para que você possa entender isso. Que essa palavra hoje ela possa explodir no seu coração. Porque servir a Deus assim é muito melhor. Você não fica cheio de preocupação. Você sabe que o desafio de amanhã, Deus proverá. Deus vai fazer. Ele já fez. E Ele não muda. Se tem um diagnóstico de enfermidade, eu quero dizer para você, Ele é o único que pode reverter essa situação. É o único. Se tem um diagnóstico de problema financeiro, só Ele pode resolver. Só Ele. Ele pode te surpreender. Qual que é a condição, irmã Maria, que a senhora tinha para comprar uma casa de 200 mil? Nenhuma. Vou dizer para você qual que é a condição de nós estar nesse lugar aqui. Digo para você, você não conhece as finanças da igreja, eu digo, nenhuma. Qual que é a condição, por exemplo, de nós fazer o piso que nós vamos fazer aqui? Nenhuma. De colocar o som, nós vamos colocar aqui agora. Nenhuma. Mas decidimos crer naquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Pastor, eu tenho que esperar? Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é o versículo do Chaves. Porque Deus ajuda quem confia nele. Agora, não estou dizendo a você que você não tem que trabalhar. Claro,
A Bíblia fala, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Só tem promessas boas na Bíblia para mim e para você. É o que você tem que entender e eu. Agora, o preço da sua saúde já foi comprado na cruz. O preço para uma vida abundante, próspera, e aí tem muita gente que se engana, porque a internet hoje, depois do tigrinho e de um monte de coisa, antigamente era só loteria. Hoje é um monte de coisa que oferece dinheiro na internet, já viu? Ganhe R$700 trabalhando em casa, 1h30 por dia, blá blá blá. Tudo fria. Tudo fria. Dinheiro fácil desaparece fácil. Tá cheio de esperto querendo pegar bobalhão. E tá cheio de bobalhão achando que é esperto. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós não somos desse povo. Nós não somos nem dos bobalhão, nem dos espertos. Nós somos do céu. E do céu tem provisão que vem de lá. Então, abundância de Deus e prosperidade é diferente de só ter dinheiro. Essa semana, hoje domingo, sábado, morreu Silvio Santos. Um dos caras mais ricos. Riquíssimo. Por que ele morreu se ele tinha dinheiro? Milhões na conta bancária não muda a história de que esse corpo, essa barraca velha vai cair uma hora. Ela vai deixar de existir. Só que o seguinte, a história para ele não acabou. Ele deixou um legado bonito. Todas as filhas dele são cristãs. Ele era judeu. Mas com todas as filhas cristãs, com certeza ele aceitou Jesus. Absoluta. Ele deixou um legado, que é o SBT, a empresa dele, que vai continuar. Porque ele seguiu princípios. A Bíblia, ela tem princípios para a vida. Por isso que seguir a Bíblia é seguir Jesus. Você me entende? Eu precisava muito compartilhar isso com você hoje. Por isso nós passamos do horário um pouquinho. Mas é importante, eu sei que palavras como essa, ela pode virar uma chave dentro de você. E para o que Deus vai fazer na sua vida nessa semana e a partir da semana que vem, para aqueles que passarem pelo encontro, é uma mudança radical. Se prepare para você não ser mais o mesmo. Não, é impossível ser a mesma pessoa depois do final de semana que vem. Você pode me procurar. Domingo o culto vai estar violento aqui, vai estar poderoso. Você pode me procurar no domingo, ou você que vai passar pelo encontro. Domingo, no final do culto, você me procurar e falar: pastor, não aconteceu nada, o senhor é mentiroso. Pode procurar. Se não acontecer nada. Mas você vai ver, essa é a maior experiência que você teve na sua vida. Aqueles que estão aqui, que vão para o encontro, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Pastor, eu vou passar pelo encontro, quero ter uma experiência com Deus, quero renovar aquilo que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Hoje é noite de decidir. Se você tem uma oportunidade de mudar a sua vida, essa é agora. E eu quero dizer para você, se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Algo poderoso que Deus vai fazer que você não tem noção. Porque Deus, Ele prepara dias e ocasiões específicas para ter um encontro com você. Eu peço para você duas coisas. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez até aqui você tenha passado por desânimos. Talvez alguns de vocês até na sua cabeça o desejo de se matar. Mas depois desse final de semana, se prepara. Você vai querer viver. E eu vou dizer para você mais uma coisa. Isso aqui eu vou falar agora porque eu estou sentindo no meu espírito. Algumas coisas que alguns de vocês perderam, que parecia que nunca mais ia ser restaurado, Deus vai restaurar. Você vem para esse final de semana colocando diante de Deus o seu alvo. Deus, Ele restaura famílias. Deus, Ele restaura casamentos. Deus, Ele restaura a alma, a vontade de viver. Deus remove enfermidades. Deus, Ele faz tudo para mudar a sua história. Então eu quero dizer para você,
acontecer nesse final de semana. Vai ser um encontro diferente. Você está tendo uma oportunidade de ter uma experiência que você nunca teve na sua vida. Tem pessoas que hoje não estão aqui, mas elas vão estar. Nós já temos quase 30 pessoas inscritas. E eu quero dizer para você, você que está aí, que está aqui me ouvindo, dê uma oportunidade para Deus. Permita que Deus faça mais ainda do que Ele já fez na sua vida até aqui. Eu queria que os irmãos líderes em treinamento, anfitriões, irmãos que têm ousadia para orar, vamos orar com esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que nesse próximo final de semana, nós possamos experimentar, Pai, ó Deus, de vidas sendo transformadas. Senhor, eu oro para que essas pessoas tenham uma experiência poderosa e genuína com o Teu Espírito. Pai de amor, ó Deus, eu declaro sobre os corações, em nome de Jesus. Deus, traz alegria de volta. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga restauração e a vida do Senhor, ó Deus, possa ser conduzida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, traga restauração, traga os sonhos de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, declaramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos. Senhor, nós oramos, declaramos em nome de Jesus um tempo, Senhor, de restauração, de edificação, de vida, de transformação. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos, amado Rei, amado Salvador, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Se prepare para um final de semana. Já começou, o encontro com Deus já começou. Se prepare, vai ser uma semana intensa, semana de jejum. A partir de terça-feira até sexta nós estamos de jejum por esse encontro. Quarta-feira, à meia-noite, encerram as inscrições. Quinta e sexta nós vamos estar envolvidos para preparar o ambiente, organizar. Sábado, 8 da manhã será servido o café e nós daremos o pontapé inicial para um final de semana que vai mudar a vida de mais de 50 pessoas para a glória de Deus. Amém? Eu quero dizer para você, encerrando só o contexto da palavra que eu preguei hoje. Talvez você possa se perguntar, pastor, mas então eu não preciso passar por nenhum sofrimento nessa terra? Não. Só tem uma coisa que você vai passar e é inevitável. É por perseguições. Jesus passou por perseguições. Nós vamos passar também por nos posicionarmos em favor de Jesus. Mas é só isso. O resto você deve rejeitar. Enfermidade, tristeza, dor, abandono, sofrimento, você deve rejeitar pela fé. E você vai ver, você vai viver em novidade de vida. Amém? Nós estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Diga para ele, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Profetize sobre a vida dele em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, quero declarar que o Senhor te favoreça em tudo, que você possa desfrutar da vida de Deus e que essa semana seja a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Se você não for no encontro com Deus ainda, é a sua oportunidade. Venha estar conosco, tenha a maior experiência da sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa live o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, e sobre sua família